Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e você versão adolescente, o espaço de edificação, reflexão e perseverança da palavra de Deus. E aí galera, estamos começando mais um episódio do podcast EBD e você versão adolescentes. Eu sou o professor André Maré. Oi gente, e eu sou a professora Isadora Santos e hoje vamos juntos mergulhar em mais uma lição super importante da nossa revista da IBD. O tema é o Reino do Sul, Judá. Já ouviu falar de Roboão, Asa, Josafá e Josias? Pois é, se prepara porque vem muita história boa por aí. É verdade, Isa, e já começa com um aviso sério. Assim que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, ele e o povo deixaram de obedecer a Deus. Foi como se tivessem ignorado tudo que o Senhor tinha feito por eles. Triste, né? Essa é a mensagem da lição. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Muito triste. E isso nos ensina desde já que não basta só começar bem, a gente precisa continuar firme nos caminhos do Senhor. Mas vamos lá, galera, que hoje a gente vai ver o que aconteceu com o Judá depois dessa divisão dos reinos de Israel. Mas antes disso, Isa, vamos ver o que é a leitura bíblica em classe da lição. Ok, vamos lá. 1 Reis, capítulo 14, versículos 21 a 24 e 30, 31. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Verso 30. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. E Abiás, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Gente, o texto bíblico mostra como as coisas começaram a desandar no reinado de Roboão. Mesmo sendo filho de Salomão, ele não seguiu os caminhos de Deus. Pelo contrário, Judá se envolveu com idolatria, construíram altares pagãos e até permitiram práticas que iam totalmente contra a vontade do Senhor. Muito triste. Pois é, Isa. E o mais chocante é que eles fizeram pior até do que as gerações anteriores. Ou seja, foram se afastando cada vez mais de Deus. Isso mostra que, mesmo com todo o histórico de bênçãos e ensinamentos, se a gente não estiver firme com o Senhor, dá ruim mesmo. Mas olha só, mesmo com toda essa bagunça, Deus continuou cuidando do povo. Ele não abandonou Judá. E isso já prepara a gente para entender melhor por que surgiram tantos profetas nessa fase. Deus ainda queria que o povo voltasse para ele. Vamos dar uma paradinha, Isa. Depois a gente volta. Já estamos de volta. Vamos começar? Aqui no parágrafo vamos descobrir que a introdução da lição está escrito assim. Acompanha aí, galera. Na lição de hoje teremos uma visão panorâmica do Reino do Sul. Veremos a importância dos reis que temeram ao Senhor e dos profetas que falavam a verdadeira mensagem de Deus. Também veremos que, infelizmente, o reino de Judá também pecou contra o Senhor e entenderemos como a idolatria atrapalhou o relacionamento do povo com Deus. A Bíblia deixa claro que o povo que é escolhido por Deus precisa andar nos seus caminhos e estatutos. Antes da gente mergulhar nos reis e profetas, olha só o que a introdução da lição já manda na lata. O Reino do Sul teve momentos incríveis com reis que amaram a Deus, mas também passou por altos perrengues por causa da idolatria. Tipo assim, galera, quando o povo se afastava de Deus e começava a seguir outros deuses, o relacionamento com o Senhor ficava quebrado. E isso é sério. É mesmo, André. E a Bíblia é bem clara. Quem é escolhido por Deus tem que andar certinho com Ele, obedecer, seguir seus caminhos. A lição de hoje tá tipo um mapa mostrando tudo isso. Então, presta atenção porque tem muito aprendizado vindo por aí. Tópico 1.
O trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como Reino do Sul. Lá estava a cidade capital, Jerusalém, e o templo construído no reinado de Salomão. 2 Crônicas 11, versos 5 e 17. Ao reino de Judá agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes e levitas. Portanto, o Reino do Sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifícios, estabelecido de acordo com a lei de Moisés. 2 Crônicas 11, 1, 13, 14, 16. Roboão, neto de Davi, reinou em Judá por 17 anos. Nesse período, ele construiu muitas cidades fortificadas, por medo de invasões, e fortaleceu a economia. 2 Crônicas 11, 5 e 12. Porém, ele foi temente ao Senhor apenas nos 3 primeiros anos. 2 Crônicas 11, 17. Em seguida, abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado da idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho. 1 Reis 14, 21 a 24. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, a de Davi, diferente do Reino do Norte, que teve várias famílias ocupando o trono ao longo dos anos. Houve apenas uma exceção, por um período de 6 anos, quando a rainha Atália, filha de Acabe, tomou o trono de Judá. 2 Crônicas 22, 10 a 12. Todavia, o sacerdote Joiada destronou a rainha ilegítima e fez com que Joás, descendente de Davi, reinasse em Judá. 2 Crônicas 23, 16, 21. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus, e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início, com Roboão, o povo aderiu à idolatria. 2 Crônicas 12, 1. Depois que o reino foi dividido, o Reino do Sul ficou com o nome de Judá. E sabe o que é muito especial? A cidade de Jerusalém e o templo estavam lá. Era um lugar super importante para o povo de Deus. Verdade, André. E Judá ficou com a tribo de Benjamim e os levitas, aqueles que cuidavam do templo e dos sacrifícios. Ou seja, Judá tinha tudo para continuar fiel, né? Mas aí entra o Roboão. Roboão até começou bem, foi temente a Deus por uns 3 anos. Mas depois, foi só ladeira abaixo. Ele caiu na idolatria e levou o povo junto. E isso gerou muitos problemas, porque desobedecer a Deus sempre traz consequências. E mesmo assim, Deus não desistiu de Judá. Continuou acompanhando, corrigindo e até levantando profetas para alertar o povo. Isso mostra o quanto Deus ama e tem paciência com a gente, mesmo quando a gente erra. Glória a Deus por isso. Agora vamos ao tópico 2, reis que marcaram a história. 20 pessoas se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Alguns reis foram infiéis a Deus e outros cumpriram seus mandamentos. Nesta lição, queremos destacar 3 importantes reis que fizeram a diferença na história do povo escolhido. No tópico 1 está escrito assim: Asa. Asa, neto de Roboão, reinou durante 41 anos em Judá. 1 Reis 15, 9 e 10. Ele foi um rei temente ao Senhor. 1 Reis 15, 11. Asa proibiu sacrifícios aos deuses estrangeiros, destruiu altares a Baal e a Zerá, 2 Crônicas 14, 2 e 3, e restaurou a adoração ao Senhor, 1 Reis 15, 15. Ele construiu cidades fortificadas e o Senhor proporcionou um tempo de paz em Judá durante o seu reinado, 2 Crônicas 14, 6. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e obedeceu os mandamentos do Senhor, 2 Crônicas 14, 4. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Entretanto, um ponto negativo em seu reinado é que Asa não destruiu todos os altares que foram erguidos aos deuses pagãos. 1 Reis 15, 14. Agora vamos falar de 3 reis que marcaram o reino de Judá, de forma positiva. Começando por Asa. Ele foi neto de Roboão e teve um coração voltado para Deus. Destruiu altares de ídolos e restaurou a adoração ao Senhor. Asa foi muito corajoso, André. Imagina mexer com os altares pagãos que estavam espalhados por todo o canto. Ele mostrou que queria mesmo agradar a Deus. Só que ele não conseguiu remover todos os altares, e isso acabou sendo um ponto fraco. No subtópico 2, Josafá. Josafá era filho do rei Asa. Ele ficou no trono após a morte do seu pai, 1 Reis 15, 24, e reinou por 25 anos, 1 Reis 22, 42. Assim como seu pai, Josafá fez o que era correto aos olhos do Senhor. 1 Reis 22, 43. Ele adorou ao Senhor,
destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus, segundo Crônicas 19, 3 e 4. Ele foi muito bem sucedido em seu reinado. Os filisteus e os árabes lhe pagavam tributos, segundo Crônicas 17, 10 e 11. Havia prosperidade, cidades em Judá foram fortificadas, segundo Crônicas 17, 12 e 13. Além disso, Josafá estabeleceu melhorias na educação, nomeando príncipes e levitas para ensinarem a lei do Senhor, segundo Crônicas 17, 7 e 9. Também nomeou juízes e estabeleceu tribunais, segundo Crônicas 19, 5 e verso 8. Entretanto, assim como seu pai, Josafá não destruiu todos os altares pagãos de adoração, de forma que o povo continuava queimando incenso a essas falsas divindades. 1 Reis 22, 44. Além disso, Josafá casou seu filho com Atalia, filha de Acabe, um dos piores reis de Israel, Reino do Norte, e isso lhe causou problemas mais tarde. Porém, Josafá continuou buscando a Deus. Ao final do seu reinado, 3 povos se uniram para invadir Judá: os Amonitas, os Edomitas e os Moabitas, segundo Crônicas 21. Josafá clamou ao Senhor, que respondeu por meio do profeta. Josafá, confiando na mensagem de Deus, segundo Crônicas 20, 17, colocou os levitas na frente dos soldados armados e saiu à peleja louvando o nome do Senhor, segundo Crônicas 20, 18 a 20. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscadas no meio do exército inimigo. Assim, os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. 1 Crônicas 20, 22 a 25. Depois, Josafá faleceu e foi sepultado na cidade de Davi, junto ao túmulo de seus pais. 1 Reis 22, 51. Ufa! Que leitura! Mas é necessário, Isa, para que os adolescentes percebam que o que estamos falando aqui está na Bíblia. Não há como sintonizar com a galera a lição sem mostrar onde na Bíblia está registrada a história. Mas olha aqui, Josafá era filho de Asa. Ele também foi um bom rei. Melhorou a educação do povo, mandou ensinar a lei de Deus e ainda fortificou a cidade. Mas também teve seus deslizes, tipo quando casou o filho com a filha do rei Acabe. Esse casamento foi bem problemático, né? Mas o que eu mais gosto na história de Josafá é que quando 3 exércitos se uniram contra Judá, ele buscou a Deus com fé. Colocou levitas para cantar e adorar na frente do exército. E o que aconteceu? Deus deu a vitória sem o povo precisar lutar. Foi um milagre. E o terceiro rei que vamos destacar é Josias. Ele começou a reinar ainda criança e, mesmo assim, teve um coração completamente entregue a Deus. Descobriu o livro da lei durante a reforma no templo e levou isso a sério. Vamos ver o que diz a lição? Josias foi sucessor de Amon, um rei que não temeu ao Senhor. Segundo Reis 21, 19 a 22. Ele começou a reinar em Judá, ainda muito criança, e reinou por 31 anos. Segundo Reis 21, 1. Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Segundo Reis 23, 25. Josias promoveu uma reforma no templo de Jerusalém, segundo Reis 22, 3 a 6. Nesta reforma, o livro da lei foi encontrado, capítulo 22. Diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Esse compromisso foi tão grande que Deus adiou a destruição de Jerusalém para depois da morte do rei, capítulo 22, 18 e 20. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei, capítulo 23, 1 e 2. Ele também purificou o templo e restabeleceu os sacerdotes de Deus, capítulo 23, 4 e 5. Josias celebrou a Páscoa com todo o povo de uma maneira que não era vista desde a época dos juízes, de modo que nenhum outro rei de Israel e Judá haviam celebrado antes dele. Capítulo 23, 21 a 23. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médiuns e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. 23, 24. Josias foi o 16º rei de Judá
e morreu em batalha contra o Egito. Ele foi sepultado em Jerusalém. Capítulo 23, 30 e 30. Ler esses textos, Isa, cansa, mas é necessário. Verdade, André. Mas fica tranquilo que depois os adolescentes pagam um sorvete para você. Não é isso, galera? Mas falando de Josias, ele fez uma reforma espiritual. Tirou ídolos, restaurou o culto verdadeiro, celebrou a Páscoa com todo o povo. Foi uma revolução de fé. Tanto que a Bíblia diz que nenhum rei foi como ele, com tanto amor a Deus. Um verdadeiro exemplo para nossa geração. Exato, Isa. Vamos parar só um pouquinho e já retornamos. Já de volta, vamos ver o tópico 3. Deus falava em Judá. Mesmo com tantos altos e baixos, Deus continuou falando com o povo. Ele usava os profetas para orientar, corrigir e mostrar o que era certo. E Judá teve muitos profetas ativos, como Isaías, Jeremias, Joel. Deus não abandonou o seu povo. Ele continuou falando através dos seus profetas, a fim de instruir e despertar o arrependimento. Jeremias 26, de 1 a 3. Muitos profetas eram nativos ou atuaram no reino de Judá, tais como Joel, Isaías, Jeremias, entre muitos outros. Os profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá e de Israel, reino do norte, e para outras nações. Aqui destacamos a atuação de 2 profetas. Hoje a gente vai focar em 2, Naum e Sofonias. Naum profetizou contra Nínive, aquela mesma cidade que se arrependeu quando Jonas pregou. Só que agora, 100 anos depois, o povo voltou a pecar, e aí veio o juízo de Deus. Olha o que diz a revista, subtópico 1, Naum. Naum foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo dos reis Manassés e Amon, que foram infiéis a Deus. Naum teve uma visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive. Essa é a mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas e se arrependeu dos seus pecados cerca de 100 anos antes. Jonas 3, 1, 2, 5 e 10. Dessa vez, uma nova geração surgiu e voltou a pecar. Por isso, Deus reafirmou o juízo contra essa cidade que praticava diversas perversidades. Naum 1, 11, 12. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. 2, 8 a 13, 3, 7 a 12. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Assíria. Naum 15. Entretanto, mesmo o Senhor anunciando o juízo contra uma nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar, e isso teve consequências no futuro. 2 Reis 25, 8 a 10. Já Sofonias profetizou nos dias do rei Josias. Ele falou contra a idolatria, contra o afastamento de Deus e anunciou o julgamento. Mas também falou sobre esperança, mostrando que Deus sempre deixa uma saída para quem quer se arrepender. Aqui no subtópico 2 trata de Sofonias. Sofonias foi um profeta contemporâneo do rei Josias, de Judá. Sofonias capítulo 1, verso 1. Ele anunciou o juízo divino contra os moradores do Reino do Sul, em especial os de Jerusalém. Sofonias capítulo 1, verso 4. O profeta condenou a adoração aos astros celestes. Também condenou aqueles que adoravam a Moloque. Capítulo 1, verso 5. E profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias capítulo 1, verso 6. Sofonias profetizou o juízo também em relação a outras nações, contra os filisteus e suas cidades, contra os moabitas e amonitas, por zombarem da derrota do povo de Deus, 2, 8 a 11, e contra a Etióquia e a Síria, 2, 12 a 13. Por fim, o profeta anunciou salvação e livramento para o remanescente de Israel, Sofonias 3, verso 13. Esses profetas nos ensinam que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele fala com quem quer ouvir e está sempre chamando a gente de volta para perto dele. Amém. É muito bom saber disso. Somos contemplados com a fidelidade de Deus. Maravilha! Recapitulando, hoje aprendemos sobre o Reino do Sul, Judá. Vimos que ele teve reis bons e ruins, e que mesmo com os erros, Deus continuou cuidando do seu povo.
Reis como Asa, Josafá e Josias nos inspiram a fazer o que é certo diante de Deus. Também vimos que Deus sempre falou através dos profetas, como Naum e Sofonias, chamando o povo ao arrependimento. E isso mostra o quanto o Senhor se importa com a gente. Ele nunca abandona os seus. Amém? É muito bom saber disso. Somos contemplados com a fidelidade de Deus. Maravilha! Conclusão e encerramento. O reino de Judá cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história e a Bíblia destaca claramente aqueles que foram fiéis a Deus e aqueles que desprezaram o Senhor. Independente do rei e do comportamento do povo, Deus continuou cuidando deles e falando através dos seus profetas. Então, fica a dica. Não importa a idade, o lugar ou o tempo. Deus quer que a gente obedeça, confie e permaneça firme com Ele. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua falando, cuidando e nos chamando para perto. É isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês nesse episódio. Semana que vem tem mais. Fiquem firmes nos caminhos do Senhor e lembrem, Deus continua falando com a gente hoje. Valeu demais, pessoal! Que Deus abençoe vocês e até a próxima edição do EBD e Você, versão adolescentes. Tchau!